Será que algum dia as mulheres vão vencer a corrida pela igualdade no desporto? Desde o meu primeiro jogo já ouvi coisas horríveis. Que aqui não é o meu lugar. O hóquei é um desporto masculino. Volta para a cozinha. Passamos de um processo por incompetência logo a priori. Por sermos mulheres, à partida não somos competentes. Cabe-nos demonstrar que somos competentes. A questão não se coloca em relação aos homens. Eu tinha 9 anos, queria começar a jogar hóquei no gelo e no meu clube fui logo informada que as meninas e os meninos não podem estar no gelo ao mesmo tempo. A igualdade de género ainda é um obstáculo hoje, apesar do bloqueio. Queremos partir para um mini tour de França para conhecer os atletas que lutam para fazer a diferença na sua área. Audrey não pratica desporto apenas para vencer, mas também para promover a posição da mulher no ciclismo e explica que a discriminação está profundamente enraizada. Hoje, como mulheres, continuamos a assinar contratos amadores dentro da Federação Francesa de Ciclismo. Não é o caso dos homens que assinam contratos profissionais. Só pedimos reconhecimento pelo nosso verdadeiro valor e para poder fazer do ciclismo a nossa profissão. Fundou uma associação para proteger os direitos das mulheres no ciclismo e escolheu competir por uma equipa não francesa. Competir por uma equipa americana pelo menos ajuda na emancipação e talvez a ver as coisas de uma forma diferente do que se tivesse ficado em França. Todos sabemos que os países de língua inglesa são pioneiros em termos de igualdade de género. Fazer parte dessa equipa significa, de alguma forma, assumir a minha posição sobre o assunto e defendê-la ainda mais. O sexismo no desporto pode variar desde a pressão psicológica subtil até à violência física. Aqueles que ousam falar abertamente correm o risco de serem colocados de parte, algo que custou a Charlotte o emprego como árbitra internacional de hóquei no gelo. Hoje trabalha como árbitra nacional de handball e treina diariamente com o marido e colega. Quanto mais conquistava, mais difícil era enfrentar a situação. Durante o treino podia ser atingida violentamente com uma bola na cabeça ou podia ser empurrada para uma posição difícil. Tudo se concentrou no meu género novamente. Desde os quilómetros de ténis que fiz para ir aos Jogos Olímpicos, até à discriminação nos balneários, onde ninguém falava comigo. Charlotte trabalhou como árbitra internacional de hóquei no gelo durante 10 anos, incluindo 7 no nível profissional masculino francês. Arbitrou 6 campeonatos mundiais e 2 Jogos Olímpicos. Não fui eu quem decidiu o fim da minha carreira. Foi-me retirado este direito quando, nos Jogos Olímpicos de 2018, denunciei a discriminação da minha federação no lado desportivo e no lado administrativo da minha carreira. Denunciei a discriminação, o sexismo, a agressão sexual contra os árbitros. E a partir desse momento começou o silêncio organizado contra mim. Disseram-me claramente que a vítima não era eu, era a instituição que eu estava a acusar. O desporto tem sido tradicionalmente algo masculino, tanto em termos de participação quanto de tomada de decisão. A representação feminina nas federações desportivas da União Europeia ronda os 14%. Estudos revelam que é necessário um mínimo de 30% para fazer a diferença. Béatrice Barbus foi a primeira mulher francesa a liderar um clube desportivo profissional masculino e agora é secretária-geral da Federação Francesa de Handball. Não é uma tarefa fácil, como explica no seu livro Sexismo no Desporto. Percebi que em muitas ocasiões podíamos ser maltratadas, desqualificadas, desacreditadas ou humilhadas, com o valor diminuído. As questões de género estão sempre presentes. A socióloga apoia a lei francesa de 2014, que estabelece que as federações desportivas com pelo menos 25% de mulheres devem ter 40% de elementos do sexo feminino nos conselhos de administração.
Deve haver mulheres em todos os níveis da pirâmide desportiva. Pode ser imposto por lei, de facto. E deve ser imposto não apenas na França, mas na Europa. Sim, precisamos de cotas. A nossa viagem continuou até Paris, o coração da indústria da comunicação francesa. Aqui os atletas podem ser transformados em celebridades ou caírem no esquecimento. Estudos internacionais revelam que os eventos desportivos femininos são responsáveis por 15 a 20% da cobertura mediática na Europa, sendo que a imprensa escrita é mais dominada pelos homens. Fomos conhecer o diretor do L'Équipe. É verdade que, se considerarmos os últimos 4 a 5 anos, cobrimos um pouco menos os eventos desportivos femininos, para além do futebol e dos desportos coletivos, porque hoje há menos campeãs femininas no desporto francês. Em agosto, o meio de comunicação social foi criticado pelo destaque dado ao Tour de France e não à equipa feminina do Olympique Lyonnais, que conquistou o 5º título consecutivo da Liga dos Campeões. É uma questão de agenda noticiosa. Nós publicamos a história e ela chegou à primeira página. Fizemos um grande destaque. Não acordo de manhã a dizer que tenho de ir em busca da igualdade entre o desporto masculino e feminino. O que torna o desporto feminino mais visível no final do dia é o desempenho das nossas equipas. Fomos criticados por não termos destacado a vitória das jogadoras do Olympique Lyonnais, mas o canal do serviço público também não transmitiu a partida. O esforço e a determinação começaram a dar frutos. A situação tem melhorado continuamente em todas as frentes, apesar das barreiras ainda existentes, como a diferença salarial. Claire luta desde 2015 por um Tour de France feminino e isso vai acontecer. Estará de volta em 2022 e o seu projeto pessoal foi preponderante. Para nós é uma conquista. Sabemos que será uma lufada de ar fresco para o ciclismo feminino em geral, pois haverá tanta visibilidade que vai atrair patrocinadores para as equipas. Isso vai permitir que se estruturem e que as ciclistas possam ser mais bem pagas e a partir daí é um círculo virtuoso. As ciclistas femininas do projeto de Claire treinam a toda a força, apesar das restrições da Covid-19. A ideia é democratizar também a prática, mostrar que, seja qual for o nosso perfil atlético, temos o nosso lugar na bicicleta. As mulheres perceberam que a união é fundamental para vencer a corrida pela igualdade no desporto. A criação de uma rede entre modalidades tornou-se fundamental para obter um campo do jogo nivelado, onde não há espaço para o sexismo.